Deus é o dono do lugar, que quem fala é Emerson Montanha. Estamos aqui em Laranjeiras, Nó da Madeira. Obrigado aí pro Iago Martins por nos abrigar novamente, onde tudo começou, né? Tô aqui também com a nova apresentadora, André Duarte. Fala comigo, André. É um prazer estar aqui, né, participando aqui desse momento, né, enriquecedor, né? Estou aprendendo muito e fazendo parte aí da equipe do Montanha, então para mim está sendo um privilégio. Maravilha, estou aqui com Lidiane Almeida, nossa amiga de São Paulo, participou do nosso evento lá no ano passado, vai fazer um ano que a gente esteve na Casa do Lago. Ela é oriunda de Taboão da Serra, onde fechamos o evento para 4 de junho, e que ela vai apresentar o evento, mas ela veio falar sobre a situação dela atual, né? Que ela também é da área do marketing digital, essa área toda que ajuda pessoas a promover os seus negócios, os seus produtos. Prazer estar falando contigo. Vou apertar a mão. Tá. Obrigado por ter vindo. A gente conseguiu achar. Ela falou, acho que tu estava na viagem. Falou, vou passar alguns dias aqui, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu falei, não, vem pro Monte Webcast. Bora. O meu prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de aproveitar essa vinda para cá, pro Rio, e fazer essas conexões, conseguir promover as minhas atividades, né? Vim aqui prestigiar mais uma vez a sua iniciativa. A gente participou o ano passado, onde eu falei sobre marketing digital, falei sobre a minha agência de marketing, a gente trouxe a nossa metodologia, a nossa visão, e hoje a gente veio, eu vim aqui a passeio, mas desde terça-feira eu tô me conectando, fazendo entrevistas também, então tem sido muito legal, tem sido muito produtivo. Maravilha, maravilha. Vamos começar pelo início. Você tem uma empresa de marketing, e essa empresa, inclusive, quando ela veio fazer parte, né, da CNN na época, ela já fechou logo um contratozinho aqui, né, com o nosso amigo Leonardo Azevedo. E como é que está hoje o teu trabalho? Como é que está hoje o mercado, né, sobretudo em São Paulo? A gente um trabalho que não é só regional, né, é mundial. Você pode ter cliente no Rio, em São Paulo, em todo lugar do Brasil, que está no mundo. Como é que está hoje o mercado e como é que está a tua atividade no modo geral? Em relação à minha participação como head de estratégia, a minha última atividade foi como gerente de marketing da campanha de um vereador, né? Eu atuei desde maio, no início do projeto, e quando foi em mais ou menos agosto a outubro, eu fiquei líder ali, fiquei responsável por toda a gestão de projetos, né? E o que era isso? Era a comunicação, o tom de voz, né? Ali, quais são os caminhos que a gente queria tomar, porque já nós estávamos na reta mais importante da campanha, que era a reta de comunicação, do olho a olho, de pedir o voto, de sentir, das pessoas sentirem aquele sentimento de pertencimento. Como que a gente faria isso, né? O próprio candidato, ele tem, né, uma estratégia muito boa, porque ele já vem de longa data no caminho político, então a gente conseguiu personalizar ainda mais aquilo que ele tinha, trazendo para o audiovisual, trazendo para os posts, para os cards, para que ele conseguisse se comunicar. Foram cerca de 6 meses de Instagram, mais 4 meses ativos ali, aonde a gente começou com tráfego pago e outros conteúdos, com 1.777 seguidores. Então, o candidato teve 3.613 votos. Dentro disso, eu acredito que o Instagram e as redes sociais teve uma participação muito importante nessa composição, para que ele pudesse comunicar e estar mais próximos das pessoas. E um outro evento também, que eu fiz parte também da gestão, foi da Expo África Brasil, onde a gente participou de forma indireta, né, da comunicação, fazendo ali o Instagram, LinkedIn, e esses são os nossos cases do ano passado, né, onde eu fiz toda a gestão de conteúdo, de marca, junto com os organizadores, junto com as pessoas que fizeram parte, e recentemente eu venho também para o audiovisual, né, então eu entendo a importância da comunicação como mecanismo de troca, de estar próximo das pessoas, de trazer ali o que é a marca, o que ela quer se comunicar e como ela quer se comunicar, e aí eu venho para o audiovisual, migrando tudo que eu fiz nesses últimos 5 anos para eu ser a porta-voz das pessoas. Então a gente, tanto a Multipotencial Arts, que é a minha agência de marketing desde 2020, quanto a Associação Manas Pretas, que também tem como objetivo empoderar mulheres e mães solos, né? Em especial, a gente tem um recorte a mulheres pretas, né? Por conta da questão de desigualdade social e todos os parâmetros sociais que já foram estudados e colocados para que a gente tenha de base, né? A gente tem um número de mais de 13 milhões de famílias constituídas por mães e filhos, mais de
33% das mães solos, elas são chefes de seus lares, elas não têm companheiros, ou muitas vezes não tiveram essa familiaridade, né? Essa família tradicional, essa organização familiar que é muito importante, e elas acabam por serem chefes de família e tendo toda essa responsabilidade, e não sou eu que estou falando, são dados do IBGE. Então, desde 2023 eu venho focando no empreendedorismo, porque eu entendi que o empreendedorismo é um estilo de vida, onde a gente escolhe como atuar, né? Escolhe ali, a gente é muito bom em comunicação, em marketing, em moda, e a gente faz aquilo como um ato de servir também, porque um empreendedor, que ele visualiza que a sua ideia, que a sua startup, que a sua iniciativa, ela vai ajudar as pessoas, ele está servindo, ele está ajudando pessoas, né? Empreender com propósito, nesse objetivo. E dentro do Manas Pretas, a gente fortalece essas mulheres. E aí, desde 2023, a gente promove feira de negócios, eventos, e agora nós temos o programa Manas Conexões e Negócios e a startup de educação, né, que é BM Manas Academy, que são 2 projetos paralelos que vão estar andando juntos, né, na projeção de auxiliar mulheres. Então, a gente tem uma expectativa de até o final do ano realizar pelo menos 2 turmas efetivas, né, que são turmas que vão ter o acompanhamento, vão ter as mentorias e depois vão receber um incentivo. E mais o programa também, que ele vem acontecendo todos os meses. Dia 25 a gente tem uma estreia e a gente tá nesse movimento aí, entendendo? Eu tô tirando tudo aquilo que eu aprendi nos últimos 5 anos e colocando pro audiovisual, para um podcast, para entrevista, para lançar para as pessoas num outro formato. Respira, bebe um pouquinho d'água. O que acontece? A gente acabou de participar aqui agora o Leonardo Lopes, né? Que é da mesma área. Da mesma né? área. E vocês têm como característica Sim. entregar muito conhecimento. Né? E assim, tanto você quanto ele são novos, né? Na área. Já tem uma pergunta já para ela? Não, então, eu entendi que você é da área, né? Da área de marketing. E eu ouvi você falar a respeito de Manas Pretas, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre o que vem ser a Manas Pretas e como você se encontrou nessa área também das Manas Pretas com a informática. Eu sou cria de escola pública, né? Eu sou cria de Bolsa Família, eu sou cria de conjunto habitacional CDHU. E da Zona Sul de São Paulo, eu moro no Jardim meus pais moram no Jardim Mitsutânio. Então, toda a minha ambiência no meu processo formativo foi vulnerável e foi periférico. Então, quando eu fiz 15 anos, eu já era mãe. A Miriam nasceu quando eu tinha 16 anos, na verdade. Então, foi esse período. E aí, foi muito desafiador, porque eu não tinha perspectiva nenhuma de... O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou continuar respirando. Essa era a minha vida. No entanto... Com o tempo passando, eu fui conhecendo outras pessoas que foram me incentivando. Então, eu terminei o ensino médio muito tarde, comecei a faculdade muito tarde, mas foi dentro da escola que eu aprendi entendi que eu poderia estudar. Então, eu consegui bolsa para um programa atual, na época era o atual Escola da Família, onde eu trabalhava aos finais de semana e a escola pagava a minha faculdade. Então, eu consegui me formar graças a essa iniciativa. E aí, eu fui pegando, fui entendendo. E em 2018, eu passei por um processo formativo de liderança, que eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre me incomodei. Eu sempre achava que eu podia mais. Aquilo ia me deixando estressada. Tipo assim, eu ainda sou uma operadora de caixa, mas eu queria ser fiscal, eu queria ser gerente. Eu ainda sou auxiliar administrativo, mas eu queria ser gerente. Aquilo ia me deixando numa coisa ruim. Eu não entendia. E eu achava que eu tinha potencial, mas estava me faltando oportunidade. E aí, em 2018, após essa formação, dentro dessa formação, que é os líderes de estudar na prática da Fundação Estudar, que existem até hoje, Fundação Paulo Lema, eles têm várias formações. Tabata Amaral é um case de sucesso também dessa formação. Ela fez pós em Harvard, entre outras formações, e hoje ela é deputada estadual, uma das mais votadas de São Paulo. Foi recém-candidata à prefeitura do estado de São Paulo. E aí, a gente tinha que fazer um evento, alguma coisa da vida, para depois de um mês, 30 dias, promover e falar, olha, eu fiz isso, eu dei esse salto aqui como liderança. E eu fiz uma roda de conversa, bate-papo com mulheres, maternidade, eu não lembro, maternidade. E eu comecei a falar, foi muito engraçado, porque eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu fiz. Eu avancei, criei um portfólio, criei uma ação. E aí eu comecei a me movimentar. Ao longo dos anos, isso só foi melhorando. E quando foi em 2020, eu falei, cara, eu vou fazer uma ONG. Eu quero fazer um projeto social.
E aí deu a doida, falou, vou criar o projeto Manas Pretas. E eu conheci outras pessoas. E essas pessoas foram me trazendo insights, ideias, vivências. Uma delas é a Vlasta Budil, que ela tem uma ONG chamada ANVIONG, que é da Associação de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. E a gente foi conversando, e ela foi me trazendo insights, visões. E aí a gente formou Manas Pretas, e a gente começou a doar cesta básica, fazer cadastro, atividades. E aí ele começou a tomar forma. E qual que era o objetivo? É auxiliar mulheres pretas e mães solos em situação de vulnerabilidade social, porque eu fui uma menina, mãe preta, por muitos anos. Eu ainda sou uma mulher preta, ainda sou mãe solo, mas eu não sou mais aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa, nossa, sem perspectiva. Você, apesar disso, apesar da adversidade, você avançou. Com certeza. E o projeto, através da educação, então o meu discurso é, por conta do network da educação, eu consegui ampliar, consegui seguir e consegui me formar, consegui criar minhas próprias marcas. E é isso que a gente tenta fazer dentro do projeto. Os últimos 2 anos, como eu falei, de 2023 para cá, a gente focou no empreendedorismo, porque foi onde eu me resgatei, eu surgi, né? Eu segui a minha vida. Então, hoje a gente continua promovendo isso. E aí, para profissionalizar, para deixar de uma forma estratégica e estruturada, até mesmo para a gente conseguir recurso, eu pretendo ainda esse ano ir para Brasília, para ter essa troca, para buscar investimento e tudo isso para a gente conseguir movimentar. Porque hoje o Manas Pretas, ele não se sustenta sozinho. Em Taboão da Serra, eu tenho uma parceria muito forte, que é com a Unifecap, uma parceria já pelo 2º ano consecutivo, 2º ano consecutivo, na verdade. E é graças a essa parceria que eu consigo criar muitas outras situações, né? E aí o Manas Pretas está se movimentando para que as coisas aconteçam. E o programa, ele linka tudo isso, ele fecha, né? Tudo que a gente faz, ele vem se conectando, trazendo esse movimento para outras empreendedoras. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, ouvindo você falando sobre Manas Pretas e vendo o teu olho brilhar quando fala disso, Sim. Você falou também que tem interesse em ampliar isso. Então, aqui eu vou buscar aqui uma possibilidade para a gente fazer um evento da Mente Brilhante, Manas Pretas. Da Rio de Janeiro? No Tá consulado da Angola. Mentira. Vamos buscar essa oportunidade. Gente, chocada. Eu vou buscar aí depois, na época de setembro, eu vou tentar ver essa data. Novembro, te né? passar. Novembro. Fica bom pra você? Maravilhoso. Então já pode preparar. Esse ano ainda? Esse ano. Meu Deus é esse muito ano bom. já ver direitinho que a gente faz isso aí. Gente, chocada. Não Eu tô fiquei- preparada, eu eu fiquei preciso de água. Eu fiquei pensando nisso aí. E eu já queria fazer lá, um evento lá, mas eu não tinha motivação, assim. Olha Porque só, assim, eu tô arrepiada, meu porque eu não Deus. faço, porque eu sou um dos negros que não puxo muito essa bandeira ainda. Eu não me posiciono sobre essa questão racial, eu não tenho esse posicionamento. E assim, eu queria fazer um evento para negros de lá, e não tinha vamos dizer assim, o propósito ainda. Talvez a tua pegada vai trazer essa possibilidade. Acho que tem tudo a ver com o que a gente pode proporcionar para os negros aqui, evidentemente, para toda a comunidade, mas acho que tem que vir de palestrantes negros, pessoas que possam contribuir da raça negra, que tão pouco tem oportunidade. Você buscou a tua oportunidade, eu tô buscando a minha, a André tá buscando a dela, e ainda tem muita gente que ainda não está conseguindo ter essa oportunidade, que a gente pode abrir esse leque. Então, se prepara. Muitas das pessoas, os programas, os projetos que eu me segui e estar ao lado de outros empresários foi um branco que me viu e me acolheu. Meu melhor amigo, assim, uma pessoa que eu amo muito, assim, com todo respeito, ele é casado, mas às vezes eu fico até... Mas Paulo Costa, Dr. Paulo Costa é o cara. Pra mim, ele me acolheu sem nem me conhecer, ele olhava assim e falava... Me ajudou muito em Embu das Artes, né? Conheci ele através de você. Então, através você. Foi ao contrário. Você através dele. Sim. Eu sou muito grato a ele também.
E Paulo me via, ele falava, vai para ser presidente do Brasil, você tem muito potencial. E o Paulo ali me ajudou muito. Foi ele que me trouxe a Unifecaf, foi ele que me levou para o BNI, que é o Grupo de Negócios de Network Internacional. Foi em 2023, a gente tem um case de sucesso do Manas Pretas Day, que é um evento anual que acontece. Esse ano a gente vai pelo 3º ano consecutivo, por conta das parcerias que eu conheci no BNI. E é um grupo de negócio, é um grupo muito forte, e foi o Paulo que me trouxe. Então, são algumas pessoas, Sabrina Briola, Lucimelo. Sabrina Briola, maravilhosa também. Foi ela que fez a entrevista comigo, que me conheceu. A Lucy também é uma das pessoas que me ajudou muito no processo de comunicação. Eu fiz oratória, ela é comunicadora, foi apresentadora há muitos anos da Polishop, e várias outras pessoas que são pessoas brancas, que são pessoas que são pessoas maravilhosas. A questão que são essas pessoas, elas são brancas e são privilegiadas, e elas visualizaram as minhas iniciativas, e elas me acolheram, e elas foram encaminhando. Mas eu não tenho muito esse lado da bandeira do letramento racial, por exemplo. A gente nunca falou de letramento racial dentro do Manas Pretas. O que a gente aborda são o foco que a gente, das informações o número de mulheres mães pretas, o número de responsabilidades de mulheres, apenas de mulheres pretas e mães solos. E a gente fica dentro desse parâmetro, porque são dados de uma realidade social que a gente entende que é uma estrutura totalmente racializada. Mas, especificamente, aquele contexto, a gente não bate muito nisso. A gente tenta um viés mais feminista por conta do empoderamento da mulher, para que ela tenha seus direitos garantidos, e a gente traz essas informações. Por isso que eu te entendo muito, eu não saio levantando aquela bandeira, aquela situação toda, não me coloco dessa forma. A gente traz muito a informação do nosso público-alvo, que até então são mulheres pretas, mães solos e chefes de famílias, que muitas são empreendedoras. E no decorrer dos 2 anos a gente foca em empreendedorismo. Algumas coisas vão entrando no nosso caminho sem a gente pensar muito. Eu tenho falado muito também com o público de mães atípicas. Eu trabalho com uma pessoa, né, a Jaqueline Pimentel, que é mãe atípica. A gente vai fazer um evento específico para mães atípicas. No caso, Mães que Inspiram. É um projeto dela que vai entrar no Mente Brilhante. E a gente já fez um evento específico para mães atípicas em Nova Iguaçu. Então são algumas demandas que vêm para a gente não tem como não observar, né? A questão política, inclusive, você falou sobre o marketing político, que você ajudou, a gente também não tem muito como fugir disso, né? Quais são, além dessas questões que a gente falou da parte negra, mãe solo, mães atípicas, marketing político, qual é a tendência hoje do marketing hoje? Eu acredito que a tendência do marketing é a autenticidade, né? Porque o marketing não é só um Instagram, né? O Instagram é um canal de venda, é um processo de canal de venda da jornada de compra das pessoas. Então, o primeiro impulso é conhecimento, identificação, atração, conexão e a compra, né? Então, na minha visão, né, ao longo dos anos, é manter essa autenticidade, e educar as pessoas ao que você faz, ao que você oferece, e ter sempre ali um ganha-ganha, né? Porque muitos infoprodutores, eles sempre trazem informações relevantes, assim como o Leonardo, que estava aqui, ele traz toda a sua metodologia. Isso já é um ganha-ganha, porque se a gente tiver uma visão onde todas as pessoas têm essa capacidade de entender e de se transformar, eu acredito que a gente tem uma sociedade melhor, um mercado melhor, porque as pessoas precisam de formação, e hoje a gente tem um déficit de atenção, déficit de qualidade de profissionais muito forte. Então, as pessoas acabam optando por fazerem por elas mesmas, ou até mesmo ou não fazendo, né? E ele fica na mesmice. Segundo o Sebrae, de 4 a 5 anos, né, as empresas elas falem por conta de jornada de capital de giro, por conta de conhecimento. Então, tudo isso está encaminhado. Então, o marketing é o principal pilar, é o que faz as pessoas comprarem. Então, manter ali um conhecimento, manter uma visão mais aprofundada para promover para as pessoas, né? As marcas, elas precisam se posicionarem para justiça social, para uma abrangência maior. E isso traz uma conexão em geral, porque os públicos B e C, para você ter ideia, o mercado afroempreendedor gera mais de 2 trilhões por ano. E ainda você vê um tabu muito forte por conta disso, porque as pessoas não têm conhecimento, acho que é só Novembro Negro, acho que é só Julho das Pretas, e olha lá.
E a ideia de falar sobre a questão antirracista é o ano todo. Mas as pessoas acabam colocando. E através do marketing, por exemplo, uma marca que trabalha essa questão racial. Humanas Pretas, por exemplo. Como a Humanas Pretas pode se comunicar para falar com pessoas pretas e pessoas não pretas, né? Então, qual é a forma que a gente vai se conectar? É trazendo conteúdo de relevância, é trazendo dados e informações, é criando uma forma que as pessoas possam ouvir, é quebrar a quarta parede. No teatro, quando você tá ali numa peça, você pode pegar e falar diretamente com a plateia, oi, sei lá, a sua visão. E as pessoas são obrigadas a ouvir. No caso da rede social, isso é muito bacana porque quebra a quarta parede e você tá conversando. Mas, de modo geral, as marcas, elas podem ter essa responsabilidade de se conectar e trazer um outro envolvimento. E na jornada de compra, na forma que se comunica, no tom de voz, no vídeo, no outdoor, no SMS, no e-mail, elas podem trazer isso, a informação de relevância e autenticidade. Manter quem você é, o que você acredita e os seus princípios é o que te leva longe. É o que vai. E o marketing é o estudo do comportamento das pessoas, da sociedade em geral. Se a gente consegue entender onde está o seu público, qual a preferência dele, qual é o momento atual, né? Entender, a gente ainda está no momento de guerra, a gente ainda está no momento de crise, a gente ainda está no momento de... Em breve, aqui no Rio vai ter a Lady Gaga, sabe? Então, colher essa informação, entender qual é o seu público e trazer de uma maneira para que as pessoas possam linkar o que está acontecendo na realidade com a sua iniciativa. Sensacional. Eu tô impressionado com esse. Eu não tô nem respirando. Tô vendo. Agora, eu vou falar sobre os 2 eventos que a gente vai passar. Eu queria que tu detalhasse um pouquinho o seu, que já é agora nesse próximo final de semana. E falar um pouquinho também do Mente Brilhante que a gente vai fazer lá na Associação A Boa, né? Participação aí ativa, né? Do Vai Silva, né? Professor voluntário, né, que abriu a porta de São Paulo para a gente através de Taboão da Serra, e a gente conseguiu uma parceria com a presidente lá, a Simone Moura, da Associação A Boa. A gente vai fazer o evento lá, o evento está dando o que falar, inclusive já, pessoal de Cotia, de Itapevi, do próprio Taboão, de São Paulo. Estou tentando levar algumas pessoas de Campinas, de Piracicaba, para poder estar lá. E a nossa amiga aqui, Midian Almeida, vai ser a apresentadora. Qual a expectativa para esse evento? Quero que você se lance. Por incrível que pareça, quando eu fiz essa proposta para ela, cara, essa semana eu estava pensando em ser apresentadora, eu sonhei com isso, alguém falou para mim que eu deveria ser, e eu não tinha conversado, a gente já tinha perdido um pouco o contato pela nossa correria, e eu fiz esse convite para ela, e ela aceitou de pronto, e já fiz a arte, já está rodando. Tá maravilhoso. Fala para mim, como é que... Olha, eu não tenho uma religião, mas eu tenho uma base evangélica, né, E aí eu sempre falo, Deus, não sei o quê. E aí, quando o Montanha me falou, eu falei, nossa, vai ser muita bênção. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Deus é muito bom e tudo mais, né? E aí, ele não sabia de nada. Eu avisei que eu estava no Rio, porque eu pensei, o Montanha tem podcast. Não, nem foi pelo podcast, foi pelo grupo pensei em evento. Tô aqui no Rio. E a gente começou a conversar. Aí começou a ter essa troca, e aí ele falou do convite. Eu falei, mas ele nem sabe da minha vida. Ele nem deve estar me acompanhando. Como é que ele fala isso pra mim? Ela mudou de telefone. Falei, e aí ela mudou de telefone novo. Aí, e assim... Eu tinha acabado de fechar, não tinha 2 Olha dias. Isso. Eu só tinha data. 2 dias. Eu falei, eu vou fazer um evento dia 4 em São Paulo. E tá bom. Onde eu vou fazer? Não sei onde eu vou fazer. Porque eu ia fazer na Casa do Lago, mas ficou um pouquinho pesado. Porque assim, eu tenho uma equipe muito pequena. É eu e algumas pessoas que me auxiliam em alguns aspectos. Para fazer um evento que eu vou ter um gasto de 10 mil, eu tenho que ter um tempo de preparação para esse evento. Sim. E eu não tenho esse tempo. Estou fazendo evento direto. Toda semana estou fazendo evento. Esse mês aí, eu fiz semana passada em Maricá. Hoje estou fazendo aqui. Semana que vem estou em Bangu. Aí já vou preparar já no meio de maio. Aí eu vou ficar algumas semanas sem fazer evento nenhum para poder trabalhar Taboão da Serra e Piracicaba, que vai ser 2 dias depois. Então não tinha como fazer. E... aí apareceu essa oportunidade. Nós fizemos uma matéria na revista Monte Web Magazine com a presidente, falando um pouquinho da Boa. Eles ficaram encantados.
Aí eu assisti também um podcast dela com a Priscila Moura, lá, o Podpri, participamos lá e tal, e assim, com uma mensagem, eles responderam muito bem, e logo depois ela já tinha o contato dela já, e ela passou, me respondeu, eu falei, ó, eu tenho o evento aqui, você quer, podemos fazer? Mas assim, ainda estava muito superficial. E eu falei, sabe o que eu vou fazer? A arte. A primeira arte, inclusive, eu fiz do Leonardo Lopes. Ó, o evento é esse. É assim, é sensado. Aí começou a explodir. E aí você mandou mensagem na mesma vibe. Sincronizado, né? Muito, que legal. então, assim, é muito interessante. Assim, realmente, Deus conspirando a nosso favor. Não, sem dúvida. Eu senti assim, isso também. Assim, já foi apresentadora? Vai ser a primeira agora? Então, como que é isso? Eu tenho vários projetos audiovisuais. Até olhar para a câmera, porque isso aqui é importante. Depois eu explico por quê. É o corte. Eu tenho vários projetos audiovisuais desde 2018, que foi quando eu fiz o meu primeiro evento de salto que eu contei aqui para eles, o evento de bate-papo. Depois disso, na pandemia, eu fiz o evento Lives para Artistas, onde eu entrevistei vários artistas, consegui contato até com artista global, com comunicação. Eu sempre tive esse portfólio. E eu nunca fui seguir. E eu sempre pensava, todo mundo tem podcast, por que eu não tenho podcast? E parecia algo inacessível, eu achava que ia ser muito caro, eu sentia muito medo. E aí, finalmente, eu tive a iniciativa de pegar e criar meu próprio programa. Eu tive uma experiência com alguns projetos audiovisuais e isso me mostrou possibilidades. Eu falei, por que eu não vou dar atenção? E uma situação, eu sou aquela pessoa, gente, sem arrogância, eu não sirvo para trabalhar para ninguém. Não adianta, eu não trabalho para ninguém. Se eu estiver passando fome, tudo bem, não tenho filho para criar, mas eu não sei fazer isso. Eu sei criar minha iniciativa. E, sei lá, pode ser um defeito, eu posso ser doida, posso ser sem noção, mas eu não sirvo, eu não me sinto feliz e eu não sou produtiva. Então, por isso que eu resolvi criar as minhas próprias iniciativas. E o programa, depois de fazer várias palestrar em faculdade, palestrar em várias situações, eu falei, pelo amor de Deus, não tem sentido. Eu sempre fiz projetos. E aí eu comecei a construir. A ideia seria um podcast, porque eu sempre tive vontade. E eu tive uma amiga que ela me deu o microfone da empresa dela, do jornal dela. Ela falou, tá, Midian, entrevista a vice-prefeita. E assim, de 27 de novembro, eu entrevistei a vice-prefeita de Taboão da Serra. E minha amiga foi e me deu, Rebeca Mota, do Quinta Notícias em Taboão. Eu fiquei assim... Gente, é isso. Então, Deus estava me mostrando. Quando eu fui na Unifecaf renovar os votos e as parcerias, a Unifecaf veio com um boom de produto, de coisa. Mídia, você tem isso aqui, você tem essa estrutura aqui. Eu fiquei assim, oi? Eu tava só pensando. E depois disso eu falei, eu vou seguir. Porque se eu estivesse fazendo algo que não era meu, que não me pertence, por que acontece? Quando eu resolvi ter o meu próprio projeto, eu enfrentei muitos desafios. As pessoas não queriam. Porque eu tava próxima de gente que também tinha. Aí pronto, né? Aí virou aquela coisa, nossa, mas ela não pode ter o próprio dela. Posso sim, porque eu sou muito boa nisso, eu sei fazer isso, sabe? É o que eu gosto de fazer, eu sou da comunicação. E aí, depois de 5 anos, eu fazia programa sem saber que era programa. Eu entrevistava as pessoas sem falar que era programa. Eu nunca usei o termo programa, eu nunca usei o termo podcast. Chamava de live, chamava de palestra, chamava de evento. O próprio Manas Pretas Day. As pessoas vão lá, as palestras que a gente fazia, tudo isso é evento, tudo isso é comunicação, tudo isso eu já tô fazendo isso há muitos anos. Só que faltou um insight, faltou encaixar, faltou aprimorar a ideia. Então nasceu o programa Manas, Conexões e Negócios com o objetivo de unir empreendedores e empresários que queiram investir em novas iniciativas, empreendedores que buscam investimento e todas as pessoas que são aspirantes ao empreendedorismo, para falar, para gerar novos negócios, para gerar network. Esse ano a gente tem uma projeção de mais de 100 eventos, tanto presencial quanto em podcast, quanto as coberturas de eventos, inclusive eu fiz uma no domingo. Então, o Manas Conexões, ele serve, né? Ele é isso, ele é empreendedorismo, ele é conexão. A gente tem o slogan, histórias que conectam, negócios que transformam. Porque eu ouço a história desse empreendedor e esse negócio ele transforma. Como eu falei, para mim, empreender é um ato de servir. Você serve, você muda vidas, você pode ajudar pessoas e é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, essa é a forma como eu vejo. Então, o programa ele tem toda essa essência de empoderar os empreendedores, de trazer essas histórias e de, claro, assim que a gente conseguir mudar o meio que a gente vive, promover o impacto social, até porque ele é uma ramificação, ele é uma parte do Manas Pretas, né? O Manas, ele tem toda essa essência social, todo esse empoderamento das mulheres e ele vem pro audiovisual para unir.
para fortalecer. E dia 25 a gente tem estreia, vou colocar até estreia com a vice-prefeita Érica Franchini e participação especial da Marta Souza, cantora, atriz e compositora tabonense, às 18 horas no auditório da Unificaf. Uma projeção para quase 200 pessoas, hein? Eu vou falar para 200 pessoas, se Deus quiser, que ela vá até mais, porque o espaço é muito maior. Só que a gente começou a... É 25 é sexta, né? Agora, sexta-feira. 25 é sexta. Daqui a pouco. Qual horário? Às 18 Vai horas. ser Ao vivo. Ao vivo, gravado e com plateia. Vamos estar na audiência. Show. Então fala pro pessoal lá como é que faz para te encontrar. Se você mostrou um monte de conhecimento, Sim. talvez tenha alguém que possa te ver, Sim. que quer te contratar. Isso. Então fala, o que você está fazendo hoje? Como é que faz para te encontrar na rede social? Essa é a hora de tu vender teu peixe. Para o programa, você pode contratar o programa Manas Conexões e Negócios para a cobertura do seu evento. A gente realiza entrevistas com você, com os seus parceiros e patrocinadores e clientes. E também com a participação no podcast e também na plateia. E claro, se você quiser patrocinar e divulgar a sua marca, você também pode vir com a gente. Com a Multipotencial Arts, você é um empreendedor que está em busca de estratégia, gestão de redes sociais, branding, entre outras atividades, para melhorar, para potencializar a sua história, a sua marca. Multipotencial Arts é a agência de marketing digital que se conecta com você. E Midian Almeida MKT e Manas Negócios e Conexões. Segue a gente lá. Fala o telefone. Telefone. O telefone é 11 9 6115 3208. Repete. 11 9 6115 3208. Querida, Deus abençoe Deus sua abençoe vida. você. Muito Gratidão. obrigado pela participação. Você é uma pessoa encantadora, conheço, muito inteligente. Vai Fala muito... com brilho. E Fala Ai, com obrigada, brilho. eu tô- E não É. esquece de mim. Pelo amor de Jamais! Deus, Eu vou vir pro Rio de novo. Eu quero até morar aqui, se der. Eu venho. E a gente querendo ir pra lá, você vindo pra cá. Mas tá tudo certo. A gente faz essa troca aí. André, obrigado pela participação mais uma vez. Eu sei que Eu que deixei você meio geladinho. Sim, mas tá é tudo certo. porque, tipo assim, é no ao vivo mesmo, entendeu? Vai, se vira nos 30. Eu tô aqui, conheci, um prazer te conhecer, seu empreendimento, muito lindo. Percebo, assim, um brilho no olhar quando você fala aí das suas atividades. Eu fico Realmente. muito feliz com essa troca. E eu acho que, assim, no seu caso, como você tá começando, vai fazer. Eu tô há 5 anos e ainda fico com borboleta no estômago. Então, você é ótima, deixa a gente à vontade. Eu não tenho dúvida que vai ser incrível. No futuro já é. Ai, obrigada. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreve no canal, não custa nada. Dá uma força pro canal, aproveita e dá um like, né? Usa os espaços dos comentários aí para poder fazer perguntas aqui para nossa amiga, a gente vai encaminhar. E pede aí, bota aí, quero mais de Midian Almeida. A gente vai tentar trazer, faz a live, a gente dá o nosso jeito. Se não for lá, né? Dia 4 nós vamos estar juntos de novo, ela vai apresentar o programa. E dia 25 não perde. Eu vou estar colocando na descrição todos os links dela para você poder estar participando. Beijo do Pesadão. Fica com Deus.